agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Bom dia a todos, eu sou João Neiva, sou médico oncologista e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nessa universidade eu sou responsável por 2 disciplinas, a propedêutica, saúde da pessoa adulta e idosa 3, além de fazer parte do grupo de preceptores do internato da residência no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, e ser membro, participante, coordenador, orientador da Liga Acadêmica de Oncologia do Recôncavo da Bahia. Essa aula é um projeto extremamente interessante dos meninos da Liga da Oncologia como da Liga de Medicina Legal. E o convite foi feito num momento muito oportuno para falar sobre a associação dos pacientes portadores de neoplasias malignas e os riscos que esses pacientes têm em relação à infecção por Covid-19. Tá? Vou começar falando sobre quais os maiores riscos nesse universo de pacientes. Tá? De uma forma geral, os pacientes oncológicos são mais vulneráveis que a população geral e apresentam um risco de 8% de contaminação comparado com 4% na população geral. O tipo de câncer e o estágio em que a doença se encontra são extremamente importantes como fatores de risco para esses pacientes, sendo que os pacientes portadores de doenças hematológicas, de linfomas, de leucemias, principalmente aquelas doenças com caráter mais agressivo, são mais vulneráveis. Isso a gente vai ver também em relação ao tratamento aos quais esses pacientes são submetidos, que são tratamentos mais citotóxicos, mais mieloablativos, e colocam eles em risco de complicações graves em relação à infecção por Covid.
a gente não pode esquecer também daqueles pacientes pós-transplante de medula ou pós-transplante de órgãos sólidos, que também são pacientes bastante vulneráveis. Tá? Outra questão de vulnerabilidade é que tipo de tratamento esses pacientes estão fazendo no momento. Tá? Pacientes em quimioterapia, eles têm um risco significativamente maior do que aqueles pacientes em hormonoterapia ou pacientes em radioterapia. Isso a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Esses pacientes em quimioterapia, eles potencialmente são pacientes imunossuprimidos, o que favorece, o que aumenta o risco de uma infecção viral como o Covid-19. E outro fator muito importante são as comorbidades que esses pacientes trazem. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que determinados tumores existem associações com perfis epidemiológicos diferentes, tá? Os tumores sólidos, como a gente falou, são menos graves do ponto de vista de risco de infecção que os tumores hematológicos, mas pacientes com câncer de pulmão, pacientes com câncer de cabeça e pescoço, onde o alcoolismo e o tabagismo são situações epidemiológicas associados à condição clínica desses pacientes, também podem impactar de forma negativa. Tá? Outro universo, outro grupo de pacientes de risco são aqueles pacientes soropositivos, HIV positivo, que fazem tratamento oncológico, principalmente os portadores de carcinoma escamocelular de canal anal, ou de orofaringe, ou os próprios portadores de sarcoma de Kaposi. A condição da imunodeficiência instituída e imposta pelo HIV também é uma situação de risco bastante significativa para esses pacientes. E outra coisa que nós vamos ver no decorrer da aula é que algumas comorbidades que esses pacientes trazem, hipertensão, diabetes, DPOC, condição nutricional, e por que não dizer também a condição socioeconômica que os pacientes oncológicos trazem, também é de fundamental importância, de fundamental impacto para analisarmos e observarmos como vai ser a evolução desses pacientes. Tá? E o performance status, a condição clínica do paciente oncológico, também é de fundamental importância para avaliar o risco de contaminação. E aí a gente volta a analisar também o risco de complicações de tratamento nesses pacientes. Tá? Pacientes imunossuprimidos, pacientes desnutridos, pacientes com baixa condição ou baixo índice socioeconômico também são pacientes de risco e nós não podemos deixar de valorizar essa população como uma população vulnerável. Tá? Outra situação em relação aos pacientes oncológicos que os coloca em risco é em que momento do tratamento eles estão. A gente falou que a quimioterapia por si só é um fator de risco, mas ele está respondendo à quimioterapia, ele fez neutropenia, ele fez queda das defesas durante a quimioterapia. Isso são fatores importantes. Que estágio da doença ele está? Qual o performance status? Qual a condição clínica desses pacientes? Isso também são fatores importantes na identificação e na definição de risco do paciente com COVID, portador de doença oncológica. Será que existe alguma abordagem diferente para esses pacientes? Diferente da população geral, o paciente oncológico com COVID precisa ser tratado diferentemente? Definitivamente sim. Os cuidados protetivos para essa população são muito mais intensificados. Os cuidados protetivos com a população oncológica em tratamento quimioterápico citotóxico já são, por si só, diferenciados. Então, uso de máscara, se precisar sair, ou para ir na consulta, ou para ir realizar o tratamento, isso é imperativo, isso é fundamental. Lavar as mãos com álcool gel num tempo de duração de mais ou menos 20 segundos, ou lavar as mãos regularmente em um tempo de duração de mais ou menos 40 segundos, isso é extremamente importante. O isolamento social, gente, para esses pacientes é fundamental, certo? O que se pratica convencionalmente para os pacientes oncológicos após a quimioterapia, de ficar isolado, de não se expor a aglomerados de pessoas, evitar contato com pessoas de risco para doenças virais ou doenças infecciosas, isso aqui se faz de forma muito mais intensa. Esses pacientes, eles precisam ficar isolados, sim, e além disso, os comunicantes, os familiares, as pessoas que estão em convívio regular
com esses pacientes também têm que seguir essas mesmas regras. Evitar aglomerações, evitar visitas desnecessárias, evitar idas a hospitais ou locais de potencial risco, que não seja estritamente necessário, deve ser evitado para esse grupo de pacientes. E, principalmente, evitar contato com pessoas com algum tipo de sintomas virais ou sintomas gripais ou qualquer sintoma respiratório. Aqui a gente tem que lembrar de uma coisa chamada prevenção de rebanho. Não só o paciente, mas como todo o universo que circunda esse paciente tem que seguir as mesmas regras de prevenção, certo? E isso vai ajudar a gente a reduzir o risco dentro de uma população de extrema vulnerabilidade, que são os pacientes oncológicos em tratamento e potencialmente portadores de Covid. Tá? Bom, e se existe alguém com suspeita ou alguém contaminado convivendo no mesmo domicílio, aí é uma situação que a gente tem que analisar com bastante cuidado. As precauções são a mesma para a população que não apresenta esse tipo de vulnerabilidade. Todo paciente com suspeita ou portador assintomático deve ser isolado. Preferencialmente, os pacientes oncológicos em tratamento, se não puderem ser transferidos para outro domicílio, o isolamento desse paciente tem que ser completo, tá? E principalmente o isolamento do portador sintomático, assintomático ou do suspeito. Esse tem que estar totalmente isolado, seus utensílios também devem ser separados, não só os utensílios que ele utiliza para se alimentar, como a roupa de cama, a própria roupa, devem ser lavados, devem ser higienizados de forma separadamente. A residência deve ser higienizada regularmente, de maneira adequada. Essa residência deve estar arejada e bem iluminada. E lembrar que os pacientes assintomáticos, que são o maior número que nós temos, e nós não sabemos, na verdade, quantos são, eles são potencialmente contaminantes a partir do 4º dia do surgimento dos sintomas. E esse risco de transmissibilidade persiste até mais ou menos 14 dias após o diagnóstico. Por isso, a quarentena deve ser realizada para esses pacientes no intervalo de pelo menos 14 dias. Vamos lá. Identificamos uma população de risco, isolamos potenciais fontes contaminantes, tá? E agora? Tem algum tratamento específico para esses pacientes? Definitivamente não. O melhor tratamento para os pacientes com Covid, ou os pacientes de risco para Covid, é o isolamento, tá? Principal forma de evitar o contágio é o isolamento social. Não tem tratamento nem para os pacientes oncológicos, nem para os pacientes da população geral. Hidroxicloroquina, ivermectina, corticoides, anticoagulantes, isso tudo não deve ser indicado como medida preventiva. Não se indica o uso dessas medicações profilaticamente para nenhuma população. Lembrem-se disso, gente. A população geral não pode ser induzida a utilizar medicamentos inadequados e que não têm comprovação científica do seu benefício, tá? Questiona-se o uso de algumas medicações, como os corticoides, os anticoagulantes, para pacientes de alto risco internados em situações graves, tá? Aí o tratamento é outro, não é o foco da nossa conversa de hoje. Estamos falando de prevenção primária e prevenção secundária em um universo de pacientes imunossuprimidos, como são os pacientes oncológicos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da população específica portadora de câncer e que, em maio desse ano, o Congresso Americano de Oncologia Clínica, a ASCO, apresentou 2 trabalhos muito interessantes. Apresentou 4 trabalhos, mas vamos focar em 2 trabalhos pelo seu impacto e pelo seu número de pacientes avaliados, tá? Foram feitos 2 consórcios globais, a partir de março de 2020, quando a infecção por coronavírus assumiu um caráter de pandemia. Prontamente, 2 grupos, tá? Um grupo canadense-americano e um grupo europeu, onde abrangeu um volume de instituições maiores, lançaram, publicaram e analisaram 2 trabalhos. Tá? Vamos falar primeiro do CCC, que é o Consórcio de Pacientes com Câncer e Covid-19.
106 unidades canadenses e americanas foram convidadas a participar, e o critério de inclusão foram pacientes portadores de câncer invasivo, em tratamento e com teste sorológico positivo para a COVID. Avaliou-se a mortalidade em 30 dias e as morbidades encontradas nesses pacientes, sua necessidade de UTI, o uso de O2, de oxigenoterapia, necessidade de ventilação mecânica, taxa de hospitalização, e isso tudo associado com a presença ou não de comorbidades. Será que as comorbidades que os pacientes traziam previamente impactariam necessariamente nesses riscos? Vamos lá. Dos quase 1.100 pacientes, 928 foram analisados, tá? E com uma média de idade de 66 anos, 50% homens, 50% mulheres, 82% desses pacientes eram portadores de tumores sólidos, principalmente mama, próstata, tumores do gastrointestinal e pulmão. 68% desses pacientes tinham uma condição clínica boa, performance status variando de 0 a 1. 48% desses pacientes estavam em remissão de doença. Um terço ainda estava em tratamento, porém apresentando resposta, e 12% dessa população apresentava progressão de doença a despeito do tratamento. O que se observou nesse subgrupo foi que a mortalidade para esses pacientes foi de 13%, uma mortalidade maior do que observamos na população geral. Tá? Entretanto, a taxa de hospitalização desses pacientes, de uma forma geral, independente do que estavam em progressão de doença, em tratamento ou já em remissão, foi de 50%. 14% necessitavam de UTI e 12% de ventilação mecânica. E para essa população foi estratificado quais eram os maiores riscos, os maiores preditores de prognóstico. Identificaram que a condição clínica, o performance status desse paciente, quanto pior a sua condição clínica, maior o risco de complicações. Pacientes idosos acima de 75 anos também apresentavam esses riscos. E os que não estavam respondendo em tratamento também foi um fator preditivo de complicação, de mortalidade, além dos pacientes tabagistas. Um dado interessante, e aqui a gente tem que olhar temporalmente, tá? Um dado interessante foi que o uso de cloroquina e azitromicina nessa população, em um momento onde essas drogas eram as únicas opções terapêuticas que tínhamos para o tratamento do COVID, e por consequência não se sabia em que contexto essas medicações foram instituídas, observou-se que esse tratamento apresentava, os pacientes que foram submetidos ao uso de hidroxicloroquina e corticoide apresentavam um pior prognóstico comparado aos que não utilizavam. Tá? Então esse dado foi bem interessante, que quais os pacientes oncológicos infectados por COVID têm maior risco. Aqui fica uma orientação bem importante. Aqueles pacientes em progressão de doença, os pacientes idosos, tabagistas e com performance status, com a condição clínica desfavorável. Esses são os pacientes de maior risco para complicações associadas ao tratamento e à infecção por COVID. Outro banco de dados muito interessante, que levantou que nos trouxe algumas respostas interessantes, foi um grupo chamado TeraVolt. Tá? Esse grupo é um grupo mais específico. 400 pacientes foram investigados. Só que esses pacientes eles eram portadores de doenças torácicas, de tumores torácicos. Por que isso? Havia uma indagação, uma suspeita, uma sugestão de que os pacientes portadores de câncer de pulmão ou eram portadores de um risco maior, naturalmente, de complicações. Isso porque a gente tem algumas questões importantes. Os pacientes portadores de doenças torácicas, tabagistas, depiocíticos, já trazem consigo várias comorbidades. Geralmente são pacientes também hipertensos, ou portadores de doença coronariana, ou portadores de doenças vasculares. Além disso, tem uma idade mais avançada e, consequentemente, algumas complicações ou algumas morbidades associadas à idade, como o próprio diabetes. Então, esses pacientes foram avaliados como um grupo de risco
de extrema importância, tá? Partindo da premissa, partindo do pressuposto de que os pacientes portadores de tumores são de maior risco por apresentarem um perfil epidemiológico específico, tá? Idade mais avançada, tabagismo, condição nutricional, condição socioeconômica e comorbidades associadas, observou-se que esse grupo de pacientes apresentava uma mortalidade de 35%. Olha que diferença em relação aos pacientes, de uma forma geral, pacientes oncológicos, infectados por Covid, os pacientes com doenças, com tumores torácicos, apresentavam uma mortalidade muito maior. Em comparação com os 50% de hospitalização, aqui nós temos 78% desses pacientes foram ou necessitavam de hospitalização em algum momento do seu acompanhamento. E os fatores de pior prognóstico, como visto no trabalho anterior, idade mais avançada, o performance status inadequado ou o performance status mais debilitado, pacientes que utilizaram corticoides e anticoagulantes antes de serem infectados, olha que dado importante. Enquanto hoje nós temos que das bases do tratamento para impedir as complicações do Covid é o uso de corticoide pela imunossupressão e pela redução do risco de processo inflamatório sistêmico, assim como os anticoagulantes, que impede a formação de microtrombos, que talvez seja a fisiopatologia identificada mais grave do vírus. Os pacientes que usaram corticoide e anticoagulante em um momento antes da infecção, aqui nesse momento foram identificados como fatores de risco de mau prognóstico, como fatores preditivos de pior prognóstico, tá? Outro grupo de pacientes de pior prognóstico, avaliado por esse estudo, foi os pacientes em tratamento quimioterápico citotóxico. O que é isso? Aquelas drogas convencionais, que baixam a imunidade, que causam neutropenia. Esses pacientes evoluem pior do que aqueles submetidos a terapias-alvo ou imunoterapia. Aqui, esse subgrupo de pacientes indicados para terapias-alvo ou imunoterapia tem um perfil, um risco de imunodeficiência menor. Até agora, identificamos quais são os pacientes de risco, quais são os reais riscos dos pacientes oncológicos e uma pergunta que todos devem estar fazendo. É necessário ou é adequado tratar esses pacientes? Essa questão foi levantada de forma muito interessante esse ano também na ASCO. E algumas sociedades, tanto a Sociedade Americana de Oncologia, de Cirurgia, de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Mastologia, dentre outras, fizeram um guia de conduta, um guideline para decidir qual o melhor momento de tratar, quais os pacientes devem ser tratados e que tipo de pacientes podem ser tratados nesse momento de pandemia. Lembrando-se que não dá para a gente postergar ou negligenciar um tratamento como o tratamento do câncer na vigência de uma pandemia, até porque os riscos de progressão de doença superam os riscos de complicação desses pacientes com portadores de Covid. Isso a gente vai falar um pouquinho mais detalhado à frente. Então, de certa forma, não é fácil decidir qual o paciente, qual o momento e que tipo de tratamento nós vamos utilizar. Para isso, essa decisão deve ser tomada em conjunto do paciente, do médico e da família. Vamos começar pelo que foi decidido, pelo que foi orientado para os portadores de câncer de colo. Alguns desses pacientes são diagnosticados ainda em fase inicial de doença. Para não se colocar esses pacientes em risco de contaminação pelo Covid, sugere-se que esses pacientes possam esperar um pouco, algumas semanas, para a realização da cirurgia, exceto aqueles pacientes com quadro obstrutivo, um quadro de urgência. Esses, sim, têm que ser abordados imediatamente. Os pacientes portadores de câncer de reto, tá, que é um tumor onde a quimioterapia e a radioterapia neoadjuvantes, ou seja, procedimentos realizados antes do tratamento principal, que é a cirurgia, podem ser indicados nesses casos. E aí ganha-se uns 3 meses para que esse processo de risco de infecção reduza um pouco. Outra coisa é, naqueles pacientes operados, a gente pode esperar entre 14 a 16 semanas para iniciar a quimioterapia. Isso também a gente ganha um pouco de tempo, sem, no entanto, colocar em risco
a integridade clínica, a integridade física desses pacientes. Postergar a quimioterapia adjuvante, postergar o início do tratamento após a cirurgia até um determinado tempo não é prejudicial. E a gente tem que ponderar isso frente às questões de risco que esses pacientes oncológicos podem estar sujeitos. Outro tumor que eles consideraram de forma importante foram os melanomas. Tá? Melanoma é um tumor de comportamento extremamente agressivo. Aqueles tumores de estadiamento 3, onde é uma doença grave, onde a doença é potencialmente fatal, indica-se o tratamento neoadjuvante também, a utilização da imunoterapia antes do tratamento cirúrgico. Isso faz com que ganhe esse tempo e tente pelo menos amenizar o pico de infecção, o pico de gravidade e de risco da infecção por Covid, certo? Aqueles pacientes já portadores de melanoma metastático também deve ser indicado o tratamento quimioterápico, ou, na verdade, imunoterápico, e indicar a cirurgia apenas para pacientes sintomáticos. Os pacientes portadores de tumores peritoneais, tumores de ovário, tumores gástricos ou trato gastrointestinais com metástase peritoneal, aí onde os sintomas são extremamente importantes, a quimioterapia deve ser instituída. Deve-se evitar quimioterapias muito agressivas como a high-tech, né, que é a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal associada ou utilizada nesses pacientes em alguns casos. Os tumores de ovário, que são tumores mais sensíveis à quimioterapia e não são tumores primariamente operáveis, na grande maioria dos casos, esses pacientes, sim, devem ser instituídos, devem ser indicados imediatamente para quimioterapia neoadjuvante, até porque isso vai melhorar muito a condição clínica deles. Os tumores de endométrio, que são sensíveis ao bloqueio hormonal, a gente também pode postergar uma cirurgia ou uma quimioterapia à medida que se institui um tratamento menos agressivo, que seria a hormonoterapia. Tá? Tumores de colo de útero, que é uma realidade muito frequente nossa, esses tumores esses pacientes geralmente chegam em estágios onde não tem mais indicação cirúrgica, onde o tratamento é quimio e radioterapia. Nesses casos, há indicação de não se postergar o tratamento e iniciar a quimioterapia junto com a radioterapia para que consigamos oferecer uma melhor condição de vida para eles. Bom, e a vedete disso tudo, como sempre, é o tumor de mama. Tá? E no tumor de mama, onde nós temos algumas nuances específicas, tá? A gente vai começar a falar do tumor ductal in situ, que é aquele tumor indolente, aquele tumor localizado. Nesses, a cirurgia deve ser postergada e iniciar a hormonoterapia para que a gente consiga controlar a doença por pelo menos 3 a 5 meses. Isso não vai afetar o prognóstico do paciente. Os tumores luminais A, que são aqueles tumores menos agressivos, são tumores invasivos, porém menos agressivos, com uma alta taxa de resposta à hormonioterapia, também deve ser considerada a possibilidade de fazer alguns meses de hormônio, de bloqueio hormonal, para, saindo dessa fase crítica de risco de infecção, aí sim abordá-lo cirurgicamente e, quem sabe, posteriormente indicar a quimioterapia. Bom, mas aí nós temos um subgrupo de tumores extremamente agressivos, que são os tumores triplo negativos e os tumores HER2 positivos. Os tumores de mama que apresentam esse perfil imunohistoquímico são tumores de rápida progressão. Nesses casos, a indicação, independente dessa situação que nós temos hoje, a indicação sempre é fazer a neoadjuvância, fazer a quimioterapia, o uso de terapia-alvo antes do tratamento cirúrgico. Nesse caso, nós conseguimos mais ou menos uns 6 meses antes que o tratamento cirúrgico seja instituído. Bom, como começamos a nossa batalha contra o Covid em março, abril, maio, junho, julho, a partir de setembro, aqueles pacientes lá atrás que começaram o tratamento vão poder ser submetidos à cirurgia. E olha, já estaremos possivelmente numa fase diferente de contaminação e de risco para o Covid, tá? Nesses pacientes, enfim, nós temos a possibilidade de postergar um tratamento cirúrgico e postergar também o risco de contaminação em uma população de extrema vulnerabilidade. E os pacientes metastáticos, o que fazer?
Bom, se a doença metastática está ativa e ele precisa de tratamento quimioterápico, sim, o tratamento deve ser mantido ou deve ser instituído. É um tratamento que pode esperar um pouco, tá? É um tratamento que a gente pode tentar começar com hormonioterapia, vamos tentar fazer isso. É uma quimioterapia que oferece risco de neutropenia, a gente tem que estar pronto para oferecer um suporte para que esses pacientes não entrem em uma neutropenia que os coloque em risco para a infecção. Então, dentro do universo da oncologia, são detalhes muito específicos que nós temos que nos atentar. Sempre lembrando que a condição social, a condição epidemiológica local e a condição clínica do paciente são situações de extrema relevância que nós não podemos deixar de valorizar. Para finalizar essa discussão, essa avaliação que nós estamos fazendo, quais as conclusões nós podemos chegar a partir dessa conversa? Primeiro, pacientes portadores de câncer infectados por Covid-19 têm maiores chances de complicação e mortalidade em comparação à população geral, e os maiores preditores para esse risco são idade avançada, a condição clínica do paciente, performance status e a presença de comorbidades. Pacientes tabagistas, pacientes desnutridos, pacientes com condição socioeconômica desfavorável são pacientes de risco sim, que não pode ser negligenciado. Tá? Faz necessário também individualizar o perfil desses pacientes, o tipo de câncer que ele tem. Olha que nós falamos que os tumores da linhagem hematológica são mais graves, o tratamento que eles estão fazendo, pacientes com tratamento mieloablativo, com quimioterapias citotóxicas, têm maiores riscos, bem como o cenário de cada paciente, já que o tipo de tratamento parece ter implicações diretas e associações importantes com a sua condição nutricional e a sua condição socioeconômica e psicoemocional também. Devemos avaliar o impacto da quimioterapia. A quimioterapia será benéfica para ele, vai reduzir o risco de complicações, então vamos fazer. O impacto da radioterapia. A radioterapia, é um tratamento que tende a oferecer um controle local de doença. Nesse caso, aquela paciente com câncer de mama que fez uma cirurgia parcial e vai conservadora, fez uma cirurgia conservadora e vai precisar de radioterapia, essa radioterapia pode ser postergada durante um mês, durante 14 a 16 semanas, sem maiores riscos. Qual o impacto da cirurgia para esses pacientes? Em caso de tumores indolentes, olha o que as sociedades mundiais estão preconizando: postergar a cirurgia para reduzir o risco de contaminação desses pacientes. Manter o paciente sempre em vigilância regular. Qual o impacto da hormonioterapia? Sempre que for possível, sempre que for indicado, podemos abrir mão, podemos fazer a hormonioterapia antes de um tratamento mieloablativo para tentar amenizar e reduzir o risco de complicação da doença oncológica e também reduzir os riscos de contaminação dos pacientes oncológicos para o COVID. A terapia-alvo e a imunoterapia têm algum impacto negativo? Não. Tá? Não tem estudo que mostre que o uso de terapia-alvo ou o uso de imunoterapia coloque esses pacientes em risco para ser mais vulnerável para a infecção do COVID. E os pacientes que terminaram o tratamento, o que acontece com eles? Esses pacientes têm riscos semelhantes à população geral. Não é pelo fato de que o paciente teve câncer passado, ele é um paciente vulnerável agora. Não. Vai depender muito daquelas outras condições, das condições clínicas, das comorbidades associadas e do status socioeconômico e psicoemocional que esse paciente traz. O mesmo a gente fala a respeito dos pacientes em hormonioterapia. Esses não apresentam uma maior vulnerabilidade, exclusivamente pelo tratamento. Tá? Bom, de tudo isso, o que também precisamos deixar bem claro é que a instituição de medidas de isolamento social adequados, principalmente para a população de extrema vulnerabilidade, como os pacientes em tratamento oncológico, é de sumária importância. Só que não só esses pacientes devem estar em isolamento, a população que os cercam também. Os familiares, os comunicantes, os que convivem com eles também devem respeitar essa
essa necessidade de isolamento. E uma coisa, gente, muito importante, que agora nós podemos dizer com mais tranquilidade: o pânico e a histeria, nesse momento, é o pior inimigo. Nós estamos recebendo em consultório pacientes com doenças mais avançadas do que antes. Está havendo uma negligência na procura do acolhimento e do atendimento e da investigação clínica desses pacientes. Tá? Isso a gente deve falar de forma bem clara, porque não se pode negligenciar o tratamento oncológico em vigência da pandemia. A infecção por Covid é sério? Sim, é. E para isso tem-se medidas protetoras. Não existem medidas preventivas para a progressão da doença oncológica. Portanto, pacientes em tratamento, com indicação de tratamento, não pode negligenciar o acompanhamento médico, o início ou a continuidade do tratamento por conta do risco de Covid. Isso pode se transformar numa histeria, isso pode gerar um pânico e vai ser muito mais prejudicial ao paciente, que não vai adquirir o Covid, mas vai estar predisposto a uma progressão irreversível que vai trazer sofrimentos físicos, sofrimentos psíquicos, sofrimentos emocionais e possivelmente uma irreversibilidade da doença que não for tratada de forma adequada. Bom, a mensagem que gostaríamos de trazer, eu, Dr. João Neiva, junto com a Liga de Oncologia Clínica e a Liga de Medicina Legal da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é esse. A infecção de Covid está aí, os pacientes oncológicos são pacientes de elevada vulnerabilidade, mas o pânico não deve preponderar sobre a necessidade adequada de tratamento e acompanhamento. Na dúvida, entre em contato com o seu médico clínico, com o seu oncologista, para que essas medidas protetoras, essas medidas preventivas e esse tratamento adequado seja instituído da melhor forma possível para que você não tenha risco de progressão de doença ou de infecção por uma situação clínica grave, aguda, que estamos enfrentando e sem precedentes na história da medicina. Muito obrigado a todos, espero ter sido esclarecedor e qualquer dúvida, manda para o nosso contato que a gente vai respondendo conforme elas sejam enviadas. Muito obrigado a todos.